Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos dar início a mais uma aula de vibrações livres com sistemas com grau de liberdade. Nesta aula nós falaremos sobre a vibração livre e amortecida. Na aula anterior a gente fez o exercício, sobre vibração livre não amortecida, e na aula antes dessa do exercício a gente apresentou a vibração livre não amortecida. Então no caso agora vai entrar o elemento amortecimento aqui, e do ponto de vista matemático já complica bastante a nossa vida nesse sentido, né? Bom, o que nós temos, né? Vamos para a equação do movimento, né? Sem maiores delongas. O sistema como que nós temos? Vamos imaginar esse sistema vertical, né? A gente pode fazer essa análise vertical, horizontal, dá na mesma. O que vai acontecer, né? Até então a gente tinha somente esses elementos aqui, né? Então, a gente tinha apenas a massa e a mola, não tínhamos o amortecedor, né? E a gente está considerando o amortecimento viscoso, que ele é em termos de equacionamento ele é o mais simples de se fazer, porque a força viscosa ela é definida como menos C, que é o coeficiente de amortecimento viscoso, vezes x ponto, que é a velocidade. Então isso aqui vem lá da mecânica dos fluidos, né? Essa questão aqui vem lá da mecânica dos fluidos. Existe o desenvolvimento no nosso curso nesse sentido também. Se eu fizer o diagrama de corpo livre, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter o que nós tínhamos antes, que era a força de mola, e agora a gente também vai ter a força viscosa. Quando eu aplico a primeira lei de Newton, a gente vai ter que a somatória das forças, que é isso aqui, né, a somatória das forças, é igual a massa vezes a aceleração. Massa x dois pontos é a aceleração, nem vou escrever aqui, né? Então, quando eu isolo, né, tudo de um lado só, eu tenho que mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a zero, né? M a massa, C o coeficiente de amortecimento viscoso e K a rigidez ou elasticidade do material, né? X dois pontos aceleração, x ponto velocidade, x apenas o deslocamento. E agora a gente continua tendo uma outra equação diferencial ordinária, mas com três componentes. Então a gente vai fazer a mesma sequência. Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, digamos assim, né? Como eu falei lá no curso que a gente tem, a gente faz passo a passo esse desenvolvimento. Então, como a gente tem uma equação diferencial, relacionada a aceleração, velocidade e deslocamento, a solução é do tipo exponencial, né? Porque quando eu faço a derivada de x ponto, eu tenho parte delas. Então é isso que a gente está querendo dizer aqui, ó. Eu tenho x, eu tenho mais somado uma constante vezes a sua derivada, mais somado vezes a segunda derivada, mais uma outra constante, dá igual a zero, né? Então qual é a função que somada a ela mesma, a derivada dela, somada a ela mesma, dá zero, né? Então, lá da equação diferencial, do estudo de equação diferencial, lá do cálculo, né? Normalmente no cálculo 3, a gente já subentende, né, que esse tipo, até isso que eu estou falando, é uma das metodologias para a resolução de equação diferencial ordinária. Bom, se eu derivar e substituir na expressão anterior, eu vou chegar nessa expressão aqui, né? Então, eu derivo duas vezes e vou substituir, né, a segunda derivada aqui, a primeira derivada aqui e ela própria aqui no x. Colocando em evidências os fatores que são semelhantes, né? Então C maiúsculo é diferente do Czinho, né? Então o que vai aparecer em todos os componentes aqui? O próprio C e o E elevado a ST. Então o que acontece? O C, quando eu coloco em evidência, vai ficar mais os componentes. O C, se eu for zero, ele é solução trivial, né? Então está igual a zero aqui. Se eu pegar o E elevado a ST, ele é diferente de zero por si só, porque é uma função exponencial. Então é o que sobra que tem que ser igual a zero para que eu tenha uma solução adequada. Então a massa vezes S ao quadrado mais C vezes S mais o K igual a zero, né? Então eu tenho esses fatores aqui em evidência. O que sobra aqui é esse elemento aqui. Então C vezes S. Daqui então eu chego nessa expressão,
que a massa vezes S ao quadrado mais S vezes C vezes K igual a zero, né? A massa que o M é a massa, o C é o coeficiente de amortecimento viscoso e K é a rigidez ou elasticidade ou constante de mola, tem todos esses nomes aí. Bom, resolvendo essa equação do segundo grau, a gente vai ter que S1 menos S1, 2, né? Aplicando a equação, a fórmula de Bhaskara, né? Ou a fórmula de Bhaskara, não sei qual que é a maneira certa de falar, cada um fala de um jeito. Eu chego nessa expressão aqui, né? Calculo delta, B2 menos 4AC e jogo na fórmula de Bhaskara e tenho menos C mais ou menos a raiz de C ao quadrado menos 4M vezes K dividido por 2m. Que eu posso escrever isso separando, né, o 2m separando aqui, ó, estou separando ele aqui em duas, né, parcelas, né, então 2m está aqui. Como eu joguei o 2m para dentro da raiz, ele fica ao quadrado. Então já tinha o c ao quadrado, então quando eu joguei o 2m para dentro aqui, eu tenho, ele entra ao quadrado, né? Então essa expressão, resolvendo isso aqui, eu tenho as raízes, consequentemente a solução do meu problema. Então o S1 e 2, eles são as raízes, essas raízes aí, elas vão dar as duas, vão dar a solução para a equação, né? Assim, a solução do meu sistema, ela vai ser do tipo, com a solução total, vai ser as duas raízes, né? Então, C1 vezes E elevado a S1 elevado a T, mais S2 vezes E elevado a S2 vezes T. Ou, né, substituindo os valores das raízes aqui, do valor de S que eu achei aqui, eu tenho que x de t é igual a C1 vezes E elevado a menos C dividido por 2m, mais a raiz de C dividido por 2m, tudo isso ao quadrado, menos K dividido por M, tudo isso vezes T. E a mesma coisa aqui, só que com o sinal negativo aqui na raiz. Bom, o que nós temos aqui, né? O C1 e C2, eles são constantes que serão determinadas pelas condições iniciais, igual a gente fez lá em vibração livre, só que é um pouquinho mais trabalhoso de se obter, né? E aonde a gente tem o ponto crítico aqui, né? O ponto crítico é a raiz, né? Então, se eu tiver uma raiz que o resultado aqui dê negativo, eu caio em número complexo. Se eu caio, a raiz dá valor zero, então eu tenho duas raízes iguais reais. E se o valor for diferente de zero, maior do que zero, aliás, eu tenho então duas raízes reais. Então a complexidade da resolução vai depender desse valor. Isso é tão importante, mas tão importante, que eu dou um nome para isso. Bom, como a gente falava, o elemento dentro da raiz é tão importante, mas tão importante que eu dou um nome para ele, que eu chamo de constante, né? Eu vou fazer um estudo e daqui que surge a constante de amortecimento crítico CC. O que vai acontecer? O ponto-chave aqui é se é igual a zero. Então, o que estava dentro da raiz, eu vou igualar a zero, porque é ele que é o meu ponto crítico. Então daqui que sai o fator de amortecimento, o constante de amortecimento crítico, sai justamente desse ponto crítico, dessa questão crítica da resolução do meu sistema, e muda completamente a solução quando eu caio num caso ou quando eu caio no outro. Então dessa definição aqui de CC, né, que é a constante de amortecimento crítico dividido por 2m, isso elevado ao quadrado menos km igual a zero, daqui eu tiro que o CC ele é igual a 2m vezes a raiz de k dividido por m, mas só que k dividido por raiz de k dividido por m é a frequência angular natural, então 2m vezes ômega n. Ou eu posso substituir também os valores aqui, como eu tenho m aqui, eu tenho m dentro da raiz, eu posso também, fazendo essa alteração, fica 2 a raiz de k vezes m. Então, dependendo do caso, dependendo dos parâmetros que são conhecidos, eu uso uma fórmula ou a outra. Depende caso a caso, né? Não tem um padrão, digamos assim, tem que usar essa fórmula aqui. Não, depende dos dados que você tem em mãos, né? Se você já tem alguns dados, você já consegue calcular esses parâmetros aí que são importantes. Esses são os parâmetros que nós temos que calcular.
Bom, então um outro fator, um outro ponto importante, ou uma outra definição importante que surge em função do próprio constante de amortecimento crítico é: qual é a relação que eu tenho do fator da constante de amortecimento do sistema comparando com o amortecimento crítico. Então, o que é essa comparação? É o fator de amortecimento QC. Então, o QC, ele é a relação entre a constante de amortecimento viscosa do meu sistema dividido pela constante de amortecimento crítico. É claro que eu tenho, como os sistemas eles têm rigidezes e têm massas diferentes, né? Esses fatores vão se alterando. Então, um parâmetro importantíssimo que eu tenho que calcular é o chamado fator de amortecimento, que ele surge justamente desse ponto crítico que nós falamos, e desse ponto crítico surgiu aqui a definição da constante de amortecimento crítico. Se eu pegar esses valores que estão definidos aqui e substituir, né, no lugar do CC, o fator de amortecimento também é definido como C dividido por 2m vezes ômega-n, ou eu posso ter essa expressão, que C vezes ômega-n igual a C dividido por 2m. E aqui é a mesma coisa, dependendo dos parâmetros que você tem, você consegue resolver ou calcular os demais, né? Muitas vezes é dado a frequência angular natural. Aí você fala assim, mas como assim é dado, né? É possível obter esses valores através de gráficos, né? Então você pode obter o fator QC do gráfico, você pode obter o fator de amortecimento do gráfico e em função às vezes dos parâmetros que você tem, você consegue calcular os demais parâmetros do seu sistema. Bom, com isso eu posso substituir o fator de amortecimento que eu tenho aqui, e esses valores aqui eu posso substituir lá na nossa solução geral. Então o x de t fica C1, que multiplica e elevado a menos que si mais a raiz de que si ao quadrado menos 1. Essa expressão aqui ela sai exatamente dessas definições aqui, e aí isso resulta nessa expressão que nós tínhamos lá, que nós tínhamos C dividido por 2m ao quadrado menos K dividido por m, né? Então quando eu faço a substituição desses parâmetros, eu caio nessa expressão aqui, né? Então isso aqui, que C ao quadrado menos 1 é justamente equivalente a isso aqui, ó. É a equivalência. Se você jogar esses parâmetros aqui, dá esse resultado aqui. E como você também tem um parâmetro aqui de C dividido por 2m aqui, aparece o que C dividido por 2m, está aqui, né? Ele aparece aqui também. Bom, e aí mais o C2 é a mesma coisa, só que eu entro com sinal menos na frente da raiz, né? Então é igualzinho, só muda isso. E também o ômega-n que aparece aqui, né? Que a gente, em função disso aqui, ele aparece o ômega-n que eu não tinha antes, não estava visível na forma como estava escrito anteriormente. Bom, e aqui nós temos o nosso problema, então, de amortecimento, está relacionado com o fator de QC. Se ele for menor do que 1, veja que ele está relacionado aqui com o amortecimento e o amortecimento crítico. Se ele for menor do que 1, eu tenho o chamado sistema subamortecido. Se ele for igual a 1, ele é chamado de amortecimento crítico. Aqui também é chamado de amortecimento subcrítico, né? Aqui poderia também vir essa outra nomenclatura. Ou, se o QC for maior do que 1, eu teria o chamado superamortecimento ou amortecimento supercrítico. Bom, e isso que a gente vai estar desenvolvendo nas próximas aulas, né? A gente vai estar falando na próxima aula de subamortecimento, depois na outra de amortecimento crítico e de superamortecimento. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.